Desde o começo do ano eu estou sem Instagram e esse modelo de vida minimalista e de não ter as redes sociais já é algo que faz parte da minha vida tem um tempo. Inclusive eu já passei cerca de 6 meses sem nenhuma rede social. E passar por esse processo de minimalismo digital, de evitar as distrações que o celular e as redes sociais nos oferecem, me fez perceber alguns pontos. Então nesse vídeo eu queria compartilhar com vocês 5 dessas coisas que eu percebi ao sair das redes sociais. Oi minha gente, eu sou a Bria e é um prazer ter você aqui comigo. Nesse canal eu compartilho a minha experiência e processo com o desenvolvimento pessoal, como também com o minimalismo de forma geral e minimalismo estilo de vida, minimalismo digital. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já dá uma chance pro canal e já dá uma chance pra esse vídeo também, tá? Como eu falei na introdução, eu já vivo o minimalismo digital há muito tempo assim, né? Eu tenho o costume de falar há muito tempo, mas na verdade é uns 2, 3 anos. E que eu vivo o minimalismo, ou que eu tento ao máximo me perceber, né, como uma pessoa que é viciada no celular, que é viciada nas redes sociais, e eu tento melhorar isso em mim e ser algo em que eu tento consertar na minha vida, porque se tá me prejudicando, né, eu devo tentar eliminar. Então, a forma que eu encontrei até agora, já que eu percebi que eu não tenho um equilíbrio com as redes sociais, foi de sair mesmo, assim, sabe? Então, eu sempre instalo o Instagram, principalmente, é a rede social que eu mais me vejo consumindo. Então, eu instalo o Instagram e depois eu desinstalo por um tempo, assim, indefinido. E aí no começo desse ano eu decidi também, claro, né, existem outros motivos, já tem outros vídeos aqui no canal, inclusive, que eu falo mais sobre essa questão do porquê eu saí das redes sociais, do porquê eu saí do Instagram. Mas no começo do ano eu decidi sair novamente das redes sociais por um tempo indeterminado. E desde então eu sempre volto a perceber algumas coisas que parecem sutil no nosso dia a dia, mas que é algo que me faz refletir muito sobre a pessoa em que eu estou me tornando ou em quem as redes sociais me faz ser, sabe? Então eu decidi compartilhar isso aqui com vocês. O primeiro ponto que eu percebo é que a gente não consegue mais lidar com o tédio. A gente faz tudo com o celular na mão, a gente já acorda e abre o Instagram, a gente já acorda e vai pro Twitter, a gente já acorda e coloca um vídeo. Então tudo a gente tá fazendo com o celular na mão, com as redes sociais. Porque querendo ou não, né, você pega ali o celular e se você, caso você tenha rede social, você vai até ela, que é a forma mais rápida, que eu vejo, pelo menos, de acessar conteúdo. E também, né, assim, rede social de vídeo curto principalmente, né, porque o YouTube, normalmente, você vai e para pra assistir um vídeo, né. Já essas redes sociais mais curtas, não, você realmente vai fazendo qualquer coisa em que você está fazendo, você vai lá e tá acessando, sabe, rolando o feed. Então eu percebi que tudo eu fazia também com algum estímulo de rede social, ou de música, ou assistindo alguma coisa, consumindo algum conteúdo. Então eu me via almoçando, rolando o feed. Eu me via, acabei de acordar, rolava o feed. E eu percebi que, caramba, eu não estava conseguindo lidar com o tédio. Quando eu ficava um tempo sem nenhum desses estímulos, era muito estranho pra mim. Parecia que alguma coisa estava errada, porque eu simplesmente não conseguia mais, assim. Isso é um comportamento que eu percebo muito nas pessoas também ao meu redor, porque no momento que você sai dessa bolha de viver das redes sociais, né, de viver ali com o celular na mão, você também percebe a sua volta, né? E esse é um comportamento que eu percebo muito, assim, as pessoas elas não conseguem se manter centradas em algo, ou elas não conseguem simplesmente não fazer nada, ficar um tempo ocioso, lidar com o tédio, porque elas estão sempre buscando, né, algum estímulo. Então, é muito louco isso, gente, porque é até uma função normal do nosso dia, sei lá, escovar os dentes. Eu me via pegando o celular, escovando os dentes com o celular, tipo assim, por que eu não posso fazer isso sem esse estímulo, sabe? Era só porque eu não conseguia lidar com o tédio. Fora que dentro disso existe outro aspecto também, que nós não somos seres multitarefas, né? Então por mais que às vezes a gente tente se enganar e fazer várias coisas ao mesmo tempo, claro, né, gente? Coisas que envolvem nossa atenção e nosso foco. É muito difícil nós conseguimos fazer, né, mais de uma dessas coisas por vez.
E existem vários estudos e livros que mostram que nós não somos seres multitarefas. Nós somos seres de fazer uma coisa por vez e até otimiza o nosso tempo, nós conseguimos ser mais produtivos. Só que eu acho que por isso de a gente não conseguir tanto lidar com o tédio, a gente acaba querendo fazer e ter mais de um estímulo por vez, né? Então a gente tá aqui estudando, aí a gente para essa tarefa, vai fazer outra coisa, porque aqui tá tedioso. Aí a gente começa a fazer alguma outra coisa, aí para aquilo de novo. E tem um estudo que tá no livro 1 ano e 12 semanas, que é o livro que eu estou lendo atualmente, que ele fala que quando você começa uma tarefa, para aquela tarefa, inicia outra, você leva cerca de 25% a mais de tempo para finalizar a primeira tarefa. Então imagina isso nos juros compostos do seu dia, você tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo. Imagina quanto mais tempo você demora para finalizar uma tarefa, pelo simples fato de você não conseguir lidar com o tédio de começar a estudar e começar a ter foco nos estudos, porque antes de você conseguir entrar em foco profundo nos estudos, por exemplo, você passa por um período de tédio, né? Ou até mesmo um tédio realmente assim, gente, de viver no meio um pouco tedioso, ou passar em um tempo específico do dia com mais tédio. Enfim, essa curiosidade do tédio é muito interessante, eu adoro falar sobre. Inclusive eu sempre me estendo muito nos meus comentários, porque eu adoro falar sobre isso. E dá até outro vídeo, gente, falar sobre o tédio, porque é algo que eu tô fazendo assim na minha vida, de tentar realmente viver o tédio, porque é importante pra nós como seres humanos criativos e seres que buscam, né, mais esse lado da criatividade, ou apenas de refletir, gente, sobre a nossa vida. Enfim, me estendi demais já nesse primeiro ponto, mas eu percebi que nós não conseguimos lidar com esse tédio. Um segundo ponto que eu percebi foi a busca pelo escape emocional nas redes sociais. E esse pode ser um pouco polêmico, não polêmico, mas talvez sensível de se falar, né? Porque é muito particular de cada pessoa. Mas eu percebi em mim, e também, volto a dizer, né? Quando a gente sai dessa bolha de viver as redes sociais, a gente acaba percebendo também o comportamento das outras pessoas, porque naturalmente nós nos tornamos mais observadores, né? E eu tenho uma tendência já a ser uma pessoa observadora. Então eu passei a ver que nós utilizamos muito da rede social e do celular em geral para escape das nossas emoções. Isso não quer dizer que tá errado quando a gente tá se sentindo mal, quando a gente não tá se sentindo em um dia muito bom, a gente usar do entretenimento ou das redes sociais pra tentar, né, dar uma desopilada. Não significa isso, né? Mas eu sempre gosto de me questionar muito. Novamente, eu sempre me questiono sobre tudo, mas eu gosto sempre de me questionar. Até que ponto isso está sendo saudável pra mim? Até que ponto isso tá me ajudando a melhorar um pouco o meu dia? Ou está me deixando ainda pior? Porque eu percebi que eu tinha um comportamento de quando eu estava mal, eu ia para as redes sociais e a tendência é que eu ficava horas no Instagram, horas no YouTube, horas, sei lá, rolando feed mesmo, vendo conteúdo alheio, e finalizava isso, gente. Eu não melhorava em nada, eu não tava melhor, eu não estava me sentindo bem. A sensação era o contrário, sabe? Parecia que eu tinha regredido muito na minha vida, porque eu não quero ser uma pessoa que passa horas numa rede social. Eu já cheguei, acho que passar uns 4 horas, gente, no Instagram, assim. É absurdo. 4 horas só no Instagram por dia. Isso é muito absurdo, assim, sabe? Se você não é uma pessoa que cria conteúdo, é algo com o qual você deve muito analisar. Porque se você não tá criando conteúdo, você tá consumindo. E você tá consumindo de uma forma excessiva, né? Eu, pelo menos, eu chegava assim, eu falava, cara, eu não acredito. Eu passei todo esse tempo nas redes sociais e não tô nem me sentindo melhor nem nada. Às vezes é só o escape ali emocional. E não que hoje eu não utilize do entretenimento pra quando eu estou num dia ruim. É claro, se eu estou em um dia ruim, eu vou lá, assisto algum vídeo, assisto algum conteúdo com o qual eu gosto, né? Vídeo longo, né? Principalmente o YouTube ou algum filme. Mas hoje eu tento entender e buscar
priorizar o porquê eu estou me sentindo dessa forma, por que esse sentimento apareceu, por que eu não tô em um dia bom, porque eu tento me questionar mesmo. Eu sei que isso às vezes é chato pra algumas pessoas, mas pra mim é o que funciona. Eu sou uma pessoa que me questiona muito sobre as coisas e eu percebo que isso me faz muito melhor, sabe? É algo com o qual eu consigo hoje em dia até passar mais rápido por esses momentos de tristeza, por esses dias que não são muito bons, eu me questionar do porquê tá acontecendo aquilo e eu fazer aquilo que eu já sei que vai me ajudar, sabe? Porque como eu sei que ficar muito tempo consumindo rede social e tudo mais não me ajudava, na verdade só me piorava, né, a situação, eu percebi que tinha algumas coisas que me ajudavam. Então, fazer algum hobby ou fazer alguma atividade no qual eu gostava, que não envolvia, né, as redes sociais. Então, ter esse autoconhecimento sobre o que fazer nesses momentos de sensibilidade, de vulnerabilidade, me ajudou a não deixar as redes sociais ser a única forma de escape emocional, entende? Porque eu acho que esse é o problema, é quando a gente só tem as redes sociais de escape emocional. Às vezes, esse modo, né, esse comportamento de usar as redes sociais como escape para nossa tristeza, para o nosso, enfim, algum sentimento, emoção que nós estamos sentindo, é muito de uma incapacidade de olharmos para dentro e tentarmos analisar, né, o que tá acontecendo. Porque como eu falei, é meio chato, é meio até doloroso também, mas eu acho que se você tá buscando uma evolução, uma transformação de vida, eu acho que faz parte você olhar para esses momentos de tristeza ou de um sentimento, gente, que às vezes a gente nem consegue explicar o que é, sabe? Eu passei por isso recentemente, de eu tá meio triste, mas eu nem sabia explicar o porquê eu tava assim. Então eu percebi que era um comportamento até frequente nas pessoas, de utilizar as redes sociais como escape único pra quando tá se sentindo mal, quando tá se sentindo infeliz ou alguma coisa desse tipo. O terceiro ponto que eu percebi ao sair das redes sociais, principalmente, é que as conversas ficaram mais superficiais. E aí, eu acho interessante falar sobre essa questão da superficialidade, né? Superficialidade? Enfim, acho que é essa a palavra. Mas não é só o tema das conversas, porque eu também não sou esse tipo de pessoa que tem que ter conversas profundas todas as vezes que você encontra aquela pessoa. Não, é que virou algo muito assim. Tu já viu o que aconteceu nas redes sociais? Tu já viu o que fulano fez? Tu já viu o que... Entende? Tipo assim... É tudo sobre o que aconteceu em rede social. Tu viu esse negócio aqui, aleatório e tal? Eu fico, tipo, cara, calma, sabe? Tipo, calma. É algo que hoje é um pouco estranho pra mim. É as pessoas, sei lá, estarem conversando muito sobre alguma coisa que aconteceu na internet. É muito legal, gente, a gente fofocar, a gente trocar algum meme e tudo mais. Mas quando você sai desse meio das redes sociais, você vira um pouco alienígena. De tipo assim, você não tá muito atualizada, gente. Meus memes na minha cabeça sei lá, de 2 anos, 3 anos atrás. Eu não sou uma pessoa que estou me atualizando nos memes. Não sou uma pessoa que busca muita fofoca de famoso, de artista. Até porque isso não chega mais a mim, né? No momento que eu não tenho redes sociais. E que também, quando eu estava com rede social, eu não buscava isso, o algoritmo naturalmente não entregava pra mim. Então é muito engraçado quando eu entro em uma conversa com as pessoas e elas estão tipo, tu viu o que aconteceu com o famoso? Tu viu o que aconteceu com isso? E claro, gente, não tem certo e errado, eu acho que cada um gosta de falar sobre qualquer coisa. Essas conversas superficiais não é nem só sobre isso. Eu acho que o que mais me incomoda e que eu percebi é que as pessoas hoje em dia, ela não olha mais no teu olho pra conversar. Isso é algo que me pega muito, porque eu sou uma pessoa que gosta de conversar assim, sabe? Olhando no olho, me expressando, vendo que a pessoa está ali escutando o que eu tô falando, porque eu estou ali escutando o que ela tá falando também, sabe? Então eu gosto de perceber essa troca quando eu tô conversando com alguma pessoa. E eu percebi que hoje, gente, as pessoas têm muito um tique de querer toda hora pegar o celular. Eu tô fazendo isso porque é pegar o celular do bolso, né? E eu percebi que as pessoas, tipo, tem muito um tique, gente, de fazer isso. Aí eu fico me questionando, será que eu faço isso também? Aí foi engraçado que quando eu percebi,
essa questão, eu passei a me questionar. Eu falei, gente, será que eu fico toda hora querendo pegar o celular do bolso? Fico inquieta, parece que eu não consigo mais me concentrar por muito tempo em manter uma conversa, né? Porque as redes sociais acabam que faz com que você não se concentre mais em manter uma conversa longa ou fazer, né, sei lá, estudar, ler um livro. As redes sociais acabam que diminuem o nível de dopamina que você sente em fazer certas atividades. Enfim, foi algo curioso que eu percebi, porque eu sou uma pessoa que gosta de conversar olhando no olho e sentindo a presença daquela pessoa ali, né? O próximo ponto, ele é sutil, mas eu acho que a gente parou de descansar de fato, sabe? De não conseguir mais ter tempo de descanso de qualidade. Isso é algo muito sutil. E eu acho que principalmente na sociedade que a gente tá vivendo hoje em dia, né, de estar sempre acelerado demais, de estar sempre buscando demais, parece que a gente tá atrasado o tempo todo, que a gente tá perdido o tempo todo, aí a gente tem que estar sempre buscando. Gente, a gente parou de descansar com qualidade. E voltando a essa questão das redes sociais, né, porque às vezes eu me dou uma desvirtuada, já quero falar sobre outros tópicos, mas com as redes sociais a gente acaba que utiliza desses momentos de descanso para utilizar as redes sociais. E isso, pelo menos pra mim, na minha experiência, foi algo com o qual eu não conseguia descansar. Eu não tinha um descanso de qualidade porque nos momentos eu ficava rolando o feed. E isso mais cansava o meu cérebro do que me dava um descanso daquela atividade que eu estava fazendo. Então eu percebi que ter esse costume também de, nos descansos de algum estudo, de um bloco de estudos, no descanso de uma leitura, no descanso, gente, até das repetições da academia, a gente vai lá e pega o celular. Qual é a qualidade do nosso descanso? Entende? Não é a mesma coisa, claro, eu acho que aí a gente pode subdividir, né? Porque o descanso em que a gente tá vendo um filme, por exemplo, é diferente do descanso de estar mexendo em rede social de vídeo curto, né? Eu acho que existe essa diferença. Até porque os níveis de dopamina que um exerce sobre o outro, assim, níveis diferentes. Falo especificamente das redes sociais, porque entretenimento em geral é algo no qual a gente consome muito, né? Mas as redes sociais em si, de vídeos curtos, elas nos permitem achar que a gente, só passar um tempinho ali, 10 minutinhos, enquanto eu tô no intervalo de um bloco de estudos para outro. Aí quando você vê, você passou mais de 10 minutos, você não descansou, você não está com a cabeça descansada para voltar pro bloco de estudo, né? E você demora muito mais para se concentrar naquela atividade novamente, porque o seu descanso não foi de qualidade e você ainda consumiu dopamina barata que não te ajudou e não te agregou em nada. Então, entende que não é sobre consumir esse tipo de conteúdo. Não, você pode, né? Cada um tem a vida e faz as escolhas que acha certo. Mas é sobre você analisar se aquilo tá te fazendo bem, consumir aquele tipo de conteúdo naquele momento. Se eu quero ter um descanso de qualidade, por que eu tô consumindo vídeos curtos antes de dormir, por exemplo? Tipo, é algo que, assim, eu fico muito chateada comigo mesma quando eu me vejo consumindo algum vídeo, qualquer coisa nesse sentido, né? Até vídeo longo também no YouTube. Eu me vejo fazendo isso antes de dormir. Gente, o que isso afeta a nossa cabeça, assim, pra dormir, né, ter um sono de qualidade, é absurdo. Inclusive tem um livro muito bom, eu não vou lembrar agora, tá na minha estante. Mude seus horários, mude sua vida. Tá ali, acabei de ver. É que ele fala muito sobre o ciclo circadiano, sobre essa questão das distrações, né, antes ali de um sono de qualidade. No geral, a gente percebe que a gente deixou de descansar com qualidade mesmo depois das redes sociais e depois desse avalanche de informação, porque parece que tudo tá passando, né? E às vezes vem até aquele sentimento do FOMO, né? Se você não tá o tempo todo acessando ali nos momentos que dá, nos intervalos de um trabalho, enfim, você não tá acessando as redes sociais, parece que você tá perdendo alguma coisa, né? Sendo que no final, gente, a gente não perde nada, né? A gente não perdeu nada, porque rede social é algo simplesmente que são informações ali que você pode acessá-las depois, sabe? Mas é muito interessante a gente ver
se as redes sociais estão afetando o nosso descanso, né? E nós termos um descanso com qualidade, porque eu acho que é imprescindível para quem quer ser uma pessoa mais produtiva é enxergar esses momentos de descanso como descanso mesmo e buscar ter um momento, nem que seja os 10 minutos ali entre um bloco de estudo e outro, aproveitar esse tempo da melhor forma possível para conseguir, né, ser mais produtivo e manter o foco por mais tempo. O último ponto, que eu acho que tá até atrelado com tudo que eu já falei antes, é que eu percebi o quanto estar nas redes sociais afetou minha memória. Pode parecer algo inocente ou algo até precipitado de se falar por conta da minha idade, né? Eu tenho 19 anos, então pode ser até engraçado também de falar, nossa, você nessa idade já tá sentindo sua memória afetada. Mas sim, gente, é muito diferente o quanto eu fico com mais memória quando eu estou sem redes sociais. Minha capacidade de raciocinar algo para me lembrar é muito diferente de quando eu estou com as redes sociais e de quando eu não estou. Eu não conseguia me lembrar direito, eu estudei o quê? Eu fiz isso em que momento? Parecia que o dia tava sempre sendo envoltos, sabe? Eram momentos de flash que eu tinha, assim. E depois que eu saí das redes sociais, eu falei, caramba, o quanto isso mudou. Porque chega ao final do dia, e por mais cansada que eu esteja de alguma forma, eu consigo me lembrar das coisas. Eu consigo ter um momento de parar e refletir sobre o que aconteceu no meu dia, sobre o que eu fiz, sobre o que eu posso melhorar. Porque eu tenho agora a lembrança disso. Eu não sei se fica muito claro, mas eu também já sinto, conversando com outras pessoas que fizeram, né, e fazem, assim, essa vida de minimalismo digital e tudo mais, a gente percebe o quanto isso é diferente, assim. Porque até no que a gente consome também. Porque é muito mais fácil nós consumirmos, acho que não é nem fácil a palavra. Enfim, não vou achar uma palavra adequada, mas eu acho que fica mais tranquilo aprendermos alguma coisa ou nós nos lembrarmos do que a gente consumiu quando nós estamos sem rede social de vídeo curto, principalmente, né? Porque qual foi o último vídeo curto que tu viu, por exemplo? Tu se lembra? Tu não se lembra. Vamos ser sinceros, gente. Foram raros os momentos que eu me lembrei, só se for um vídeo que me marcou muito, mas foram raros os momentos que eu me lembrei de um vídeo curto que eu tinha assistido. Porque em 1 minuto a gente já consome sei lá quantos vídeos curtos. É absurdo, assim. E até pra eu me lembrar dos vídeos longos que eu estava consumindo, eu tinha dificuldade, porque parece até que eu não conseguia mais ficar tanto tempo vendo um vídeo, sabe? Inclusive, se você chegou até aqui, que esse vídeo já está longo, se você chegou até aqui, parabéns, porque hoje tá muito difícil nós conseguirmos nos concentrar em um vídeo por muito tempo, né? Inclusive, já se inscreve no canal se você chegou até aqui, porque me ajuda muito a crescer esse canal no YouTube. E é isso, né? Se você tá gostando, deixa o like também. Enfim, não sei se fez muito sentido, mas com certeza a minha memória melhorou muito depois que eu saí das redes sociais, porque eu passei a me conectar mais com a atividade que eu estou fazendo de fato, né? Porque, como eu falei acho que foi o primeiro tópico, que a gente não consegue mais fazer as coisas sem estar o tempo todo com o celular na mão, sem estar o tempo todo vendo um vídeo. Então, eu me conectar mais com o que eu estou fazendo, com a tarefa que eu estou fazendo, automaticamente me faz melhorar a memória, né? E eu acho que até o fato de não estar consumindo vídeos curtos me faz concentrar melhor, e é algo que consequentemente melhora a memória também. Bom, minha gente, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Me deixa aí nos comentários se você já percebeu algum desses pontos que eu falei aqui no vídeo, ou se você tem algum outro pra falar e se você já percebeu algum outro comportamento também que aconteceu ali ao excluir as redes sociais. Mas é isso, um beijão e até o próximo vídeo.